Glória a Deus, hermanos. Muito boas tardes. Esse miércoles 9 de fevereiro, um miércoles mais que o Senhor nos ha regalado de vida. Que bendição é esse regalo de Deus, é regalo da vida, é regalo do amor de Deus em nossas vidas, ajudando-nos, bendizendo-nos, transformando-nos, estabelecendo-nos, esse Deus todo-poderoso, Criador de los céus de la terra, que ha empeçado essa obra magnífica em nossas vidas, esse Deus transformador, esse Deus todo-poderoso. Não há nadie como tu, não, como dizia uma canção. És o Deus que hace maravilhas. Quero falar da incredulidade hoje. Glória a Deus! Muitos são incrédulos. Todos nós outros hemos sido incrédulos alguma vez. E quizá somos incrédulos hoje. Quizá crejemos em Deus não mais, que Deus existe, que Deus salva, que Deus... Crejemos em toda essa história que nos contaram. Pero nosso irmão Santiago diz, vou crer. Mira que o diabo também crê e tembla. Não? Pero eu estou falando não de uma simples crença, sino de fé. E a incredulidade é, vamos dizer, é o pior pecado. Não, a incredulidade. Porque Deus não pode atuar. Não pode atuar se não há fé, Deus não atua. Deus queda com as mãos atadas. Não porque ele não pode ser, não tenha poder, ele tem poder. Não porque ele não queira ser, ele quer ser. Pero se nós outros não crejemos, queda difícil. Queda difícil. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 13. Já é no final. 13, 1-3. Mateus, capítulo de número 13. Já na parte do final, a partir do versículo de número 54. Mirá como 13, 54. O que é isso, pastor? 54? Todos encontraram? Amém? Glória a Deus! Diz assim: E venido a sua terra, les ensinava em la sinagoga de ellos, de tal maneira que se maravilhavam e diziam: De onde tem esta sabedoria e estes milagros? Não é este o hijo del carpinteiro? Não se chama sua madre Maria e seus irmãos Jacobo, José, Simeão e Judas? Não estão todas suas irmãs com nós outros? De onde, pois, tem todas estas coisas? E se escandalizavam dele. Pero Jesus lhe dijo: Não há profeta sem honra, sino em sua própria terra e em sua casa. E não isso agir muitos milagres a causa da incredulidade de ellos. Então, se antes de mais nada, a incredulidade, segundo a Real Academia Espanhola, é a repugnância ou dificuldade em crer algo. Ou seja, repugnância, que palavra que é essa que puseram não, em la definição, lá, quando los sujetos, que é um grupo de pessoas não, intelectuais, e que são trabalhados em nisso, eles sentam para poder hacer o dicionário, não? Buscar as melhores definições para as palavras. Eles sentam e intentam buscar
uma palavra adequada para definir outra. E quando não encontra, porque às vezes não se encontra uma palavra para definir outra, que são sinônimos, eles intentam pôr uma frase para dar uma explicação ao texto. Correto? Assim és. E repugnância. O que é repugnância? Não? É ter arco, é ter, não? É ter algo que nos genera uma arquidá, que dá gana de vomitar, que é algo que temos repulso, repulsão, repugnância, repulsa. Queremos distância de isso. E lá incredulidade é isso, é essa distância, essa contra-fé, essa contra-crença, é esse estado al qual o homem mira solamente su natural. Mira su natural. É como dizia Pablo, o homem mira em um espejo e logo se olvida de como ele é. Não? Eu às vezes me olvido que sou tão hermoso, não? Caso não me miro no espejo. E ele mira e desaparece. Ou seja, também não tem que ver com o espejo que temos hoje, sino com o espejo que eles tinham antes, que era algo bem borroso em relação à perfeição dos espejos de hoje, que reflejam com muita nitidez e focos nossa cara, ou feia ou linda, pero assim não é. E Pablo vai dizer, já no final de 1 Coríntios 13, que hoje vemos como um espelho, não? De uma maneira borrosa. E o dicionário diz que é uma repugnância ou dificuldade em crer em algo. É falta de fé e de crença religiosa. Ou seja, habla religioso, é dicionário, porque o dicionário habla de uma maneira global, a la qual põe todas as religiões e todas as crenças que há, não? Pero acá, Jesus, ele havia dado uma série de parábolas e não entenderam e não aceitaram sua predicação. E agora Jesus vai a Nazaré. Se acorda? Que Jesus era de Nazaré, viveu já seu maior tempo de sua vida, sua casa, sua família, mas já que ele nasceu em Belém, não? Belém, já de la Judeia, Belém de Efrata, que era a mais chica de las cidades, porque havia outras cidades de Belém, não? E por isso o profeta ele põe muito simbolizado qual era a cidade que Jesus ia nascer. E Jesus desenvolve seu ministério e se cria em Nazaré, e chamava ele de Nazareno, não? De Galileu. Ele estava onde havia necessidade. E a gente bem conhecia ele. E acá eles dizem, pero de onde vem essa sabedoria desse chavão, é filho de carpinteiro? Ele carpinteiro não era uma profissão a la qual desenvolve Ezequiel hoje. Naquele tempo, o carpinteiro não era um tipo que fazia diretamente móveis, sino era um tipo que era uma espécie também de albanil, fazia casas, tetos, vamos dizer, não? Até porque eles não tinham móvel em casa, não tinham alacenas e toda essa coisa hermosa a la qual temos hoje em nossas casas. E de que esse chavão nós outros conhecemos, sim, conhecemos sua família, mirá, que estão todos seus irmãos, mirá quantos irmãos não tinha Jesus, não? Jacobo, José, Simeão, Simão, Judas, não? Fora as ticas. Bueno, é como um bom hebreu, não? A família era grande. Como um bom hebreu, a família era grande. Como bom judio que era, não? Tinha muitos irmãos, seu papai e sua mamãe tiveram muitos filhos. E a gente dizia, nós outros conhecemos esse chavão. Esse acá é o filho do carpinteiro, ele é carpinteiro também.
Pero como que ele se tornou um rabi dessa maneira? Como que ele traz estas instruções novas? Na verdade, a priori, não? Eles se manifestavam de uma maneira maravilhosa, eles estavam admirados e se maravilhavam. E venido a sua terra, eles ensinavam na sinagoga de eles de tal maneira que se maravilhavam e diziam: de onde tem esta sabedoria e estes milagros? Porque solamente profetas faziam milagros. E às vezes o sacerdote, lhe tocava sacerdote também a ser milagros. E eles sabiam que Jesus tinha algo diferente, porque o chavão fazia milagros. E não poderia nada ser milagros se não viera de Deus, ou então se era um bruxo. Pero sabiam que ele tinha algo diferente e se manifestavam maravilhando-se em suas ensinanças. E quizá nós outros hoje também maravilhamos-nos das ensinanças do Senhor e degustamos e queremos e dizemos: oh, que hermosa a ensinança de hoje que o pastor Antônio deu acerca de Jesus, e mirar que maravilhosa a ensinança de Jesus. Pero não basta solamente isso, não basta que eu admire um pastor porque ensina bem, ou admire as ensinanças, mirar que a Bíblia diz isso, diz o outro, mirar que a Bíblia tem resposta para tudo. Oh, e há muitos que adoram livro. O livro não tem que ser adorado, não? Dizer, não, essa é a palavra de Deus, é Deus hablando e tudo mais, e adoram o livro, pero não adoram realmente ao autor do livro, é o autor da vida, é o autor da salvação, e quedam sendo cultos à Bíblia, idolatrando a Bíblia como um livro, não, porque é santo, porque é divino, porque é isso, porque é aquilo. A Bíblia tem as suas partes, às quais nós outros não devemos seguir. Sim, tem. Devemos interpretá-la sempre à luz de Cristo e seguir as ensinanças de Cristo. Por isso somos cristianos. Pero hacen cultos à la Bíblia, hacen cultos à divinidade, entre comillas, de muitos predicadores, e se olvidam de la verdade, se olvidam dele primeiro e del verdadeiro, desse muchacho que nasceu em um lugar extremadamente humilde, que desenvolveu-se em meio del povo humilde, pero que se destacou por seu crescimento espiritual, tanto seu crescimento em graça para com Deus, graça para com os homens, e entendimento da palavra de Deus, e nos olvidamos esse ninho de Belém, esse ninho de Nazaré, quizá nos acordamos de Jesus um pouco em los cuentos de Navidad, quando chega essa festa, e nos acordamos que ele morreu naquela cruz, quizá daqui a um par de meses, porque vamos celebrar a Páscoa. Pero Jesus, uma vez mais, se hace conhecido em nossas vidas. Eles não podiam crer na mensagem, eles creiam no tipo porque conheciam sua família, sabiam de onde ele havia venido, pero não podiam crer na mensagem. E é nessa noite, esse é a mensagem ao qual eu quero transmitir a nossas vidas, é que creamos nesse mensagem, creamos neste Cristo crucificado, neste Cristo que não tem honra, não tem honor em sua própria casa, não és profeta para os sujos, quando nós outros tão pouco somos. Quando ele, pastor, se mata de hablar, tantas e tantas reuniões, e às vezes solem me hacer a mesma pergunta, ou solemos ter as mesmas dúvidas. Por quê? Porque as reuniões às vezes não damos atenção, ou às vezes damos atenção, pero todavia não é suficiente para desenvolver o pensamento e desenvolvendo no decorrer
del dia, de la semana, del año, de los años, de los meses, del tempo que se passa. E eu me quedo, antes de ser uma predicação minha, eu me quedo analisando e vendo minhas próprias predicações da semana. E às vezes pongo a voleio, não, glória a Deus, por YouTube, pongo predicações às vezes 2020. Eu digo, caramba, eu disse isso, eu prediquei sobre isso. Mirar esse tema, eu já tratei. E não há profeta sem honor, sem honra na sua própria casa. Jeremias sabia disso. Jeremias foi um dos profetas mais rechaçados, dentre muitos profetas que foram rechaçados. Dentre todos, não? Vamos dizer, todos os profetas, de certa maneira, foram rechaçados, não foram escutados, ou foram escutados, pero não hicieron caso realmente a sua mensagem, a lo que eles diziam. E Jeremias entendia bem o que era isso. E Jesus também pôde entender. A religião, o que hace com nós outros é se escandalizar da verdade. E às vezes nós outros, de certa maneira, nos escandalizamos da verdade, quando a verdade é predicada, quando a verdade é exposta em prática. Nós outros queremos algo fantasioso e catastrófico, algo que, nos gozamos quando alguém se cai em poder, ou quando empieza a falar em língua desesperadamente, sem poder controlar-se, e dizemos, és o Espírito Santo, és uma manifestação espiritual. Glória a Deus que isso não ocorre tanto acá em nossa igreja, pero todos nós outros acá, todos ustedes vieram deste contexto, e que são nós outros, todavia, se em uma reunião é simples e como uma charla como essa, não damos muita pelota, vamos dizer a verdade, não? Não damos muita atenção, não damos muito crédito. Parece a predicação de Jesus para os sujos, que nadie lo escutava. Sem embargo, quando vem um predicador e empieza a gritar, empieza a te esculpir, não? Parece que a gente gosta de ser esculpido, e nessa época de coronavírus, imagina, não? E empieza a bailar no poder e manifestar pseudas manifestações espirituais. Digo pseudas porque, na verdade, tais coisas não existem dessa maneira, não? A manifestação espiritual é outra coisa. Vem de mais profundo do coração, de mais profundo da palavra mais simples, clara e objetiva de nosso Senhor Jesus Cristo. E a religião se escandaliza com a verdade e quita a honra de quem tem honra e o honor de quem tem honor. É o honor do profeta. Quem é o profeta, sino aquele que profere uma palavra de parte de Deus? E hoje eu sou o profeta cá, porque estou proferindo palavra de parte de Deus, pero amanhã pode ser vós, ou qualquer dia pode ser qualquer pessoa que chegue cá e agarre esse microfone e profira uma palavra de parte de Deus. E Jesus predicava, e eles não davam crédito. E Jesus disse, caramba, e se escandalizavam dele. 57, versículo 57. Se escandalizavam. Como é isso, escandalizar? Eu não agarrei a definição de escandalizar-se, não? Pero é algo... Pensem o que podemos nos escandalizar, não? Eu já he visto tanta coisa em minha vida que creio que pouca coisa me escandaliza, não? Já he visto de todo, não? Praticamente, já he ouído falar de todo. Já não me escandaliza praticamente o que hacen os pastores, não? O que hacen os ministros. Pero sempre alguno reinventa lo pior, não? Sempre uno logra sacar lo pior às vezes, não? Os pastores, os ministros em si, não só os pastores, os que se dizem apóstolos e toda a lacórdia de pseudos homens de Deus. Eu não estou falando de
pastores realmente, e aqueles que realmente cumprem uma função até apostólica, no sentido da palavra, não? No sentido do mensagem, não estou falando de homens de Deus reais, eu estou falando de pseudos homens de Deus, pseudos representantes. Pseudo quer dizer mentiroso, não? Quer dizer que não lo é. Estou falando de pessoas falsas que proferem palavra de parte de Deus, pero não lo são. Isso é um escândalo. Pero acá, sem embargo, eles estavam escandalizando com Jesus. Pero Jesus lhes dijo, não há profeta sem honra, sino em sua própria terra e em sua casa. E, irmãos, isso é uma dificuldade muito grande, a qual atravessamos em nossas igrejas. E agora eu não me pongo como el pobrecito, pero isso passa cá em minha igreja, pero isso passa com meu amigo, com meus amigos pastores, que se matam para predicar o evangelho, se matam, se esforçam, e quando vem outro visitar outro pastor, e a gente diz, caramba, que servo, que palavra. Mirar como Deus me falou, pero o tipo está sempre ministrando a palavra de Deus e se esforçando, e Deus falando por meio dele, assim como hace com minha vida, como hace com a vida dos pastores, amigos meus, e todos os pastores em si, que são sinceros e que são homens de Deus esparcidos por el mundo. Pero não funciona, parece que não funciona, parece que não agrada a congregação, parece que tem poder é outro, porque hace isso ou hace algo diferente, parece que não tem honra e honor em sua própria casa, não, parece que a gente não escuta. Bueno, isso passa em meu próprio hogar, não? Quizá, não me mirem, né? Quizá eu hablo, aí depois vem com uma novidade, eu prediquei isso semana passada, eu já te falei sobre esse tema na escola bíblica, e às vezes chega como se for uma renovidade, não? É o tema. Isso suele passar, acá em minha igreja, em todas as igrejas esparcidas no mundo, os pastores sabem disso, se passou com Jesus, eu não me vou pôr acá, em la condição de pobrecito de mim, porque Jesus é o exemplo máximo, e com ele há passado. Agora, o grande problema não é esse, porque se me rechaçam a mim, rechaçam a palavra de Deus, e eu nem me importo, porque não está rechaçando a mim, está rechaçando a palavra de Deus. Pero sim, no que realmente é preocupante, e lo qual nós outros, tu e eu, deveríamos nos preocupar-nos para acordar, pôr por prática, é que não isso agir muitos milagros a causa da incredulidade de ellos. E com o versículo 58 eu termino. Jesus, quizá, não está sendo um milagre hoje, dela qual vós entraste por essa porta pedindo, necessitando, por causa de tua incredulidade, de minha incredulidade, de nossa incredulidade. Por isso, seria bueno que tu escutaras essa palavra que está novamente quando chegar em tua casa, porque depois eu subo na redes. Quizá seria bueno escutar várias palavras. Quizá seria bueno estudar a palavra de Deus, buscar. Quizá seria bueno dar ouído à real voz profética, que é essa, é a voz de um predicador que profere palavra de parte de Deus para a sua vida. Não seamos incrédulos, porque a incredulidade nos aleja de Deus, porque Deus não pode actuar, não pode ser milagres em nossas vidas devido à nossa incredulidade. Padre Santo, Padre maravilhoso, queremos, Senhor, cerrar essa predicação, pero que essas palavras penetrem no mais profundo de nossos corações, que não rechacemos tu palavra, tu mensagem, tu verdadeiro mensagem, que não queiramos cambiar tu verdadeiro mensagem por um mensagem light, deburrado, um mensagem segundo nosso querer, nosso ouído, nosso coração. Não. Queremos ter o coração inclinado a ti, a tua palavra.
queremos ouvir a palavra segundo tu verdade, tu voluntar, segundo tu querer. Ajuda-nos, Senhor, estruja-nos em tu caminho, Senhor. Tu palavra é a verdade, tu palavra és consoladora, é transformadora, és maravilhosa. Tu palavra é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Tu eres consolador, tu eres poderoso, tu eres transformador. Ajuda-nos nesta noite a interiorizar todos os teus preceitos, todos os teus conceitos acerca de tu palavra, para que nossas vidas produzam câmbios, produzam novidade e vida. Te damos glória, Padre, em nome de Jesus, graça por tua fidelidade, por tu amor, por tua justiça, em nome de Jesus. Amém. Te damos glória.